Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca princípio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Excertos de José Régino do Cântico Negro. Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Eu sou a Francisca Silva Ferreira, psicóloga, mãe e amante da vida. Este é o episódio número 4, dedicado à relação terapêutica. É raro encontrarmos o psicoterapeuta dos nossos sonhos. Vai compreender, vai escutar, analisar, devolver, questiona, silencia, que corrente vou escolher. Pois bem, começo o meu processo, será que tenho coragem para o fazer? Abrimos a sala de estar de hoje para conversar sobre a relação terapêutica e as minhas convidadas foram escolhidas a dedo. Talvez as suas primeiras preocupações não sejam sobre psicopatologia ou técnica clínica, mas sobre amor, ética, relação, espiritualidade e verdade. Verdade, o que realmente importa sobre o sentido da vida. Cá vamos nós, de forma curiosa e entusiasta, comum às três, uma de casa e a outra numa casa interna, muito particular. Patrícia Quembra, psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica da saúde e psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, pós-graduada em psicopatologia e psicologia clínica pelo ISPA, Instituto Universitário, psicoterapeuta e psicanalista pela Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, onde exerce funções formativas, membro da direção da AP e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. A sua palavra preferida é fabulosa, isso sou eu que digo. Gosta do som da sua sala quando estão lá reunidas as pessoas de quem gosta, todas juntas, a conversar. Adora andar de carro à noite a ouvir música. É uma mulher que gosta de parar para pensar e sentir. E pensar outra vez, em conjunto, mas sempre com integração individual. E eu gosto especialmente de pensar e sentir com ela. A Tânia Almeida, psicóloga de educação e clínica, mestre em Psicologia da Educação, Intervenção Precoce e Desenvolvimento Humano pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde nos conhecemos, onde passamos largas horas e noites a trabalhar. Especializada em psicoterapia, psicodinâmica, pós-graduada em avaliação psicológica da infância à idade adulta. Enquanto profissional é fiel e enquanto pessoa é colo. Gosta de analisar e desafia constantemente o próximo a pensar. Dorme pouco, mas gostava de dormir mais. Acredita na relação como motor de cura. E no sofá do seu novo consultório escreveu também para que possamos sentir a frase do mestre: existo porque fui amado. Bem-vinda, Tânia. Obrigada. Bom, é caso para dizer que estou sentada com duas das minhas analistas preferidas. E, portanto, este tema da relação terapêutica é-nos muito querido e particularmente íntimo, não é? Portanto, vamos tornar isto, vamos quebrar aqui o gelo. Antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a discutir qual é que era o objeto da relação terapêutica e estávamos aqui umas para as outras a passar a bola. Vamos então passar para o pensamento conjunto para que isto seja verdadeiramente posto em voz alta, para que todos possam pensar connosco, não é? Qual é o objeto? Afinal, qual é que é o objeto nesta coisa da relação? Começa a Tânia, claro. Sem cerimónias. É da casa interna. Sem cerimónias. Exatamente, não é? Começamos na casa, não é? E acima de tudo, Francisca, obrigada pelas palavras e também, Patrícia, é um gosto de estar aqui a partilhar este sofá e acho que vai ser aqui muito enriquecedor para mim pensarmos em conjunto e eu penso que o objeto da relação, há bocadinho estávamos a pensar sobre isto, não é? É a própria relação, não é? Ou seja, é nesta relação construída, num sofá partilhado, mesmo que não dividido, mas num sofá partilhado naquilo que a pessoa nos traz, naquilo que nós também trazemos à pessoa, naturalmente, e por isso eu acho que há aqui um objeto, não só a pessoa como o próprio objeto da relação, mas a relação que se constrói entre as duas pessoas que fazem a viagem do processo partilhado, e esse é o próprio
objeto se calhar transformador, não é? Não podia estar mais de acordo, não sei porque vocês disseram a frase do mestre e eu estou com uma coisa na cabeça que não encaixa bem, mas olha, vou dizer, não, mas... associação livre, isto é associação livre, não é? Mas estava-me a lembrar, o Coimbra dizia aquela coisa muito engraçada que era nas más análises, não é? Vocês lembram-se disso, que ele dizia que o objeto da relação não tinha sido bem trabalhado quando o paciente entrava e saía com 3 patologias. Lembram-se disto? Que era a patologia do próprio paciente, a do analista e do que tinham construído em conjunto. Portanto, no fundo, eu acho que o objeto da relação é exatamente o oposto disto, não é? É a possibilidade de se trabalhar as coisas que existem dentro. Claro que está mais virado para uma das pessoas, não é? Mas no fundo seria trabalhar os padrões internos de resposta à vida de forma a que a pessoa saia do pé de nós sempre com a sensação de que a vida se abre mais, não é? Que as coisas se conseguem ver com maior amplitude de paisagem. Mesmo que a paisagem não mude e seja a forma como a pessoa vai ver a mesma paisagem, não é? Como é que a partir daquilo que é construído ali, portanto assim podemos dizer de uma maneira muito lata, que seria uma expansão da paisagem, o próprio objeto em si, não é? E por isso é que ficaram... Através da relação, claro. Isso. E por isso é que ficaram sentadas à janela, não é? Quase como... E lindas janelas que vocês oferecem. É quase como abrir a janela da casa, esta coisa de poder começar também o processo de análise. Acho que também era importante, antes de irmos para a relação terapêutica, fomos para o objeto da relação, mas antes de irmos mesmo para a relação terapêutica em si, pensar, comecei quando pensei em escolher-vos mesmo por isto, por não falarmos dos processos, quando nós temos um problema, procuramos alguém para nos poder ajudar, mas ir fazer o processo numa perspectiva de vou abrir a janela para ver a paisagem, não é? Vou transformar espelhos em janelas, Isso. não é? No fundo também ser esta possibilidade, mesmo os sítios que nós não reconhecemos como a ausência de incapacidade de ver, não é porque nós podemos ter a janela, mas podemos não... No outro dia lembro-me de já não me lembro se foi uma apresentação onde havia uma janela, mas a intoxicação em torno da janela era tão grande que a janela não se transformava em janela nenhuma, não abria para lugar nenhum, não é? E portanto também é isto, não é? É como é que sítios onde nós até podemos imaginar que têm janelas, mas que na realidade são portas fechadas, não é? Se podem transformar em janelas. Portanto, sim, não só no sentido da patologia, mas também dos nossos nós cegos interiores. É isso, não é, Francisco? Isso mesmo. Como é que abrimos a janela da casa? Há bocadinho a Patrícia estava, não é, a falar disto, como é que nós transformamos e como é que vemos a paisagem, e muitas vezes e aqui acho que vamos buscar muito a relação terapêutica, o lugar onde a pessoa se encontra para abrir a janela, não é? Ou seja, muitas vezes a janela pode estar lá e a pessoa sente que não é capaz de se mover para abrir a janela, ou mesmo que às vezes até abra, ou que alguém abra a janela por ele, a forma como ele vai ver aquela paisagem, ou a ampla paisagem, como a Patrícia dizia, é o que vai impactar, e por isso a forma como nós abrimos a janela, muitas vezes é dar espaço à pessoa e ajudá-lo muitas vezes a compreender o lugar que ocupa e transformar esse lugar com aquela pessoa ou daquela pessoa de uma forma a permitir, não de julgamento, não de tirada de lugar, mas de dar espaço, de dar oportunidade para ver e de conseguir abrir janela e perceber que às vezes, depois daquela janela, vai encontrar outras tantas coisas transformadoras e capazes de se reconhecer em si, não é? Um bocadinho nesse sentido. Fazer um movimento a partir de dentro, não é? Eu posso contar uma coisa muito rápida. Força! Uma vez um miúdo que eu tinha, que era engraçadíssimo, mas tinha uma professora com quem a relação era um bocado complicada, trouxe-me uma composição e disse: vê lá, a professora diz que isto está uma porcaria, zangadíssimo. Diz que isto está uma porcaria para eu te mostrar. E a composição chamava-se, o título era: o que é que vês da tua janela? E ele escreveu: da minha janela vejo uma parede branca e quando olho para baixo vejo uma ambulância. De modo que a professora ficou em pânico com aquilo, mas muito zangada, pediu para falar comigo e eu lá fui, porque ela achava sempre que eu fazia uma má intervenção, que devia ser uma intervenção muito maior e a minha era muito circunscrita, ela achava. Então lá me chamou. E então ela dizia-me: porque eu faço uma coisa incrível, porque eu permito que os miúdos vejam para além das coisas. Aliás, eu peço-lhes isso. E então ela descrevia como é que era o exercício. Estou a pôr a coisa assim, mas era assim. O exercício, ela dizia: olhem para a janela, vejam o que conseguem ver, digam... Pronto, era assim uma coisa, tá? Mas muito a partir daquilo que também era o que ela imaginava que fosse o sítio que permite o sonho, não é? Portanto, aquilo por causa disto. E a mãe do miúdo também estava lá, e eu disse: olha, mas quer dizer, se calhar é mesmo o que ele vê da janela, disse eu. E a mãe disse: por acaso é verdade, nós temos um prédio branco à frente e em baixo há um lar de idosos e realmente está lá sempre uma ambulância. Era uma visualização literal, não é?
que era aquela que a própria relação estava a permitir. Isto, não é? Ou seja, Não a própria expandia. relação ali com a professora estava a correr assim, não é? Realmente ela não conseguia, apesar de ter, do ponto de vista teórico, isto só para dizer isto, não é? Porque a Francisca disse logo no princípio uma coisa que me parece importantíssima. Não basta perspectivar ou saber conceptualmente o que é conceptual, eu nem diria conceptual, mas não basta saber como é que é a técnica relacional, é mesmo preciso sabê-la a partir de dentro, que era este lugar que a Tânia também estava a referir, não é? Esta parede branca impunha-se, não porque o miúdo não tivesse capacidade de ver para além da janela, mas porque a relação encerrava dentro da impossibilidade de ver a janela. E do próprio sonho, não é? E do próprio sonho. E de compreender. Estava aqui a pensar como é que se estabelece esta relação, não é? Cria-se, constrói-se, é uma relação de igual para igual, como é que podemos pensar nesta relação? A minha forma de lhe passar a bola. Foi muito bom! Como é que se faz? Como é que se faz? Não se faz sempre da mesma maneira, se Não se calhar, faz não sempre da mesma maneira. Eu acho que o que se faz é tentar, mais uma vez, não é? A partir de dentro, escutar o outro e escutar os pequenos movimentos de interação. Uma coisa muito aparentemente intuitiva, mas quando estamos a falar de intuição também estamos a ligar a conceitos internos, não é? Mas fazer este movimento de chegada ao outro. Mas eu estava a pensar, por exemplo, a que eu escolhi ter na altura. O meu terapeuta, que era o José António Barata, acho que não é segredo para ninguém, dizia sempre isto: nós é que temos que escolher os nossos terapeutas, não é? Portanto, também abrir a coisa um bocadinho ao contrário. Nós podemos ir à procura de quem nos faz sentido. E a minha história com o José foi muito engraçada. Vou desviar completamente, mas é para chegar ao sítio. Porque eu estava numa conferência a dar microfones e vi um senhor, mas tinha para aí, na altura, 16 ou 17 anos, já não sei. Vi um senhor quase muito inteligente, mas sentado na fila de trás. Não é? As sumidades normalmente sentam-se na fila da frente. E ele estava sentado na fila de trás com um ar de quem estava mesmo a ouvir. Assim, de barbas, ainda para mais. E eu pensei, é este. Se um dia quiser fazer psicoterapia, é com este. Fui correr até com o meu pai e disse, olha, quem é aquele? É o Zé Barata. Disse, então decora, porque se eu quiser fazer terapia, é com este senhor. Foi assim que eu o conheci. Eu não sabia nem que ele era psicanalista, nem que era o diretor do Serviço de Psiquiatria do O que é que Hospital o de levou a Santa Maria. escolher? Foi a sensação da escuta, para lhe responder. A sensação de que havia alguém que estava verdadeiramente presente, numa escuta a partir de dentro, não motivada por um olhar narcísico da sua presença ali. Sem crítica nenhuma ao lugar que nós sabemos que devemos ocupar nas coisas, do ponto de vista mais formal. Mas claramente havia um despojar completo e uma entrega ao lugar da autenticidade. Portanto, se você me disser como é que se estabelece a relação terapêutica, para mim é a partir desse lugar. Não é? Num lugar onde nós nos despimos completamente daquilo que não são as nossas preconceções, principalmente as narcísicas, não é? E conseguimos ir ao mais elementar de nós para estar verdadeiramente na relação com o outro, o que não significa perda de alguma hierarquia democrática, como eu costumo dizer, não é? Acho que é essencial que haja ali claro que o terapeuta é a pessoa que tem a obrigação de conseguir conduzir a outra pessoa a um determinado movimento interno, não é manipular, é conduzir, que são duas coisas muito diferentes, não é? Ou fazer acontecer de alguma forma, criar condições para que aconteça, mas por isso é uma relação de mutualidade, mas com uma hierarquia necessária ao próprio movimento de mutualidade que se quer depois, ao longo da terapia, ir dissipando, não é? Portanto, para se motivar a função analítica da mente da pessoa que estiver a fazer terapia connosco. Não é? E estava a ouvi-la, Patrícia, a pensar, não é? Do que mais do que o que é que se faz, não é? Porque eu acho que as pessoas têm muito... quem procura a psicoterapia, seja de um pedido de ajuda, seja de uma forma para fazer uma análise, não é? É muito sobre o fazer. E tanto a escuta como a forma como estamos em consulta com a outra pessoa é muito mais do estar do que aquilo que... Ou seja, há técnica, claro que sim, mas é muito mais do estarmos verdadeiramente, não é? A Francisca dizia a palavra verdade no início, e acho que esta verdade com que estamos com outra pessoa, a verdade com que sentimos com a outra pessoa, é o que faz esta relação ser construída, o caminho para construirmos esta relação. E a escuta, eu acho que é o nosso veículo para estar e para estar em verdade com a outra pessoa, porque muitas vezes, e acho que a Patrícia também terá situações destas, em que as pessoas são pouco vistas, não é? E em terapia espera-se, por isso é que é necessária esta tal hierarquia democrática, espera-se que seja a outra pessoa que seja vista, não é? Ou seja, é sobre o olhar que temos verdadeiro e genuíno para com aquela pessoa. Se calhar com isso respondes é uma relação do igual para igual? Não é? Ou seja, o espaço é para aquela pessoa, mas há coisas que efetivamente somos nós que temos que conduzir, não é manipular, como a Patrícia dizia muito bem, mas que somos nós que temos que conduzir, ou seja, taxativamente, se eu tivesse de dizer sim ou não a essa pergunta, eu diria-te que não,
mas, com muito mas, não é? Não é no sentido de sermos hierarquicamente superiores ou numa posição superior, exatamente, não é? Nós não sabemos tudo, mesmo sendo nós os psicoterapeutas. Esse lugar de humildade também é muito importante. E nesse sentido, igual para igual, se tiver a ver com a condição existencial, com os sermos humanos, não é? Com sermos, claro que sim, Humanizamos mais a relação. Claro. Estava a pensar também um bocadinho, você estava a falar muito do lugar da escuta, estava a pensar quase como a ferramenta principal, não é? Que nós usamos. Côncava, não é? Isso. E desconstruir esta coisa que acho que comungamos também um bocadinho as três de fugirmos da estratégia, não é? E não dissipando a técnica, mas fugindo procuro tantas estratégias e não as encontro, não é? É um lugar de escuta nossa para com quem estamos no sofá, mas também escuta do próprio. Mas é um lugar difícil, não é? Ainda no outro dia refletíamos as duas um processo. Eu recebi um e-mail de uma paciente que me dizia que já estava em terapia, mas que sentia falta de estratégias da minha parte para com ela, para lidar melhor com a ansiedade dela, não é? Com a ansiedade que ela sentia, que ainda estava em processo de achar que era dela. E eu refletia com a Francisca a resposta, de uma forma muito de preocupação com a pessoa, e a resposta, depois de refletir disse, Francisca, eu acho que o que lhe vou responder é que eu não sei dar estratégias, porque eu não sou essa psicoterapeuta, no sentido de dizer, e está tudo certo com quem é, não é uma crítica, é a forma como nós escolhemos também estar em psicoterapia, não é? E muitas vezes as pessoas procuram-nos nesse lugar da estratégia, não é? Como se nós tivéssemos o conhecimento total de tudo, e às vezes é muito difícil também para quem se senta no outro sofá permitir-se este espaço para pensar sobre si, não é? Eu costumo dizer aos mais pequeninos que o maior superpoder, o melhor superpoder do mundo é o nosso autoconhecimento, não é? Exato. Porque tudo o que nós fazemos na vida, se sabermos porque é que o estamos a fazer ou porque é que reagimos de uma certa forma, a vida vai ter outro sabor, não é? Não vão deixar de acontecer coisas más, não vão deixar de acontecer coisas que nos fazem sofrer, ficar tristes, mas nós temos um superpoder, não é? Um bocadinho neste sentido. E por isso acho que há espaço, e nós sabemos que existem várias formas de se fazer psicoterapia, vou assim dizer, ou de se estar em psicoterapia, mas efetivamente isto das estratégias a mim preocupa-me imenso, não é? Como se nós tivéssemos um manual de receitas, não é? De estratégias para lidar com as coisas, quando na verdade a forma como aquela pessoa vive a ansiedade que sente vai ser totalmente diferente da forma como outra pessoa vive a ansiedade que sente, não é? Claro que aqui entraríamos noutros temas tão interessantes quanto este, mas não é o espaço para isso, mas é um bocadinho isto, é dar espaço para o sentir, não é? Mais do que a estratégia e compreender aquele sentir. Sim, e perceber como é que o caminho se vai fazendo, não é? Que o caminho é uma coisa que se constrói. Estava a pensar que a estratégia maior que nós temos é isso que está a dizer, não é? Até na estratégia maior que temos é o pensamento, não é? Que está a ser muito pesado. É uma cabeça pensante maravilhosa, não é? Não sei se sou, mas é a única coisa que nós temos verdadeiramente nossa. A minha avó, a mãe da minha mãe, que tinha a 4ª classe, dizia sempre, olha, a única coisa que nós temos mesmo nossa é a nossa cabecinha. Dizia ela assim. Agora tirando, quer dizer, no fundo é isto, não é? Como é que nós autonomizamos as pessoas verdadeiramente? E eu penso que há uma confusão tremenda, as pessoas julgam que se nós dissermos uma forma certa de fazer as coisas que vão fazer. Claro. E acima de tudo não é que ficam autónomas. Com a ideia da dependência, não é? Que muitas vezes também é aposta na psicanálise, há muito tempo e as pessoas ficam dependentes. É completamente paradoxal e bizarro, porque o que se pretende é exatamente a autonomia. Enquanto quando se dá uma ideia, que eu penso que é sempre uma ideia muito perigosa, a ideia de que eu tenho uma ferramenta qualquer que o outro pode usar para considerar pequenas coisas que nós sabemos que podem ajudar a determinado conjunto de outras coisas, mas quer dizer, a pessoa fica na nossa mão, não é? E o que eu digo também é um bocadinho, olha, eu não quero na minha mão, eu quero na sua, portanto não vou correr o risco de lhe estar a dizer coisas que depois passam a ser mais uma coisa para achar que tem que fazer em momentos de crise, que normalmente só levam a uma angústia ainda maior. Portanto, a primeira coisa é porque é que está com essa ansiedade, não é? Onde é que ela vem? Vamos à origem outra vez. Vamos à origem. Como é que a sente, não é? Exatamente. Estava a pensar há pouco, não é? Estava a dar o exemplo de ter tido o privilégio de poder escolher o seu analista e gostar dele. E gostar dele, exatamente. Porque às vezes escolhemos, mas nem sempre gostemos. Mas devolvi a questão ao contrário, não é? E o psicólogo tem que gostar do seu paciente. Não tenho. Nós não podemos escolher sempre. Estou Nós não podemos escolher sempre, não é? Podemos escolher sempre, não é? Podemos escolher, não é? Não sei, deixa-vos a pensar sobre isso. Acho que não tem mal se tivermos que fazer uma segunda escolha, que não é segundo no questão de ordem, mas uma nova oportunidade para, não é?
A questão é se o psicólogo tem que gostar do paciente, não ao contrário, se o paciente tem que gostar do psicólogo, não é? O psicólogo tem que gostar do seu paciente. Eu acho Para que construir só nos verdadeiramente a relação permitimos, terapêutica. Estou a pensar no estar, naquilo que eu dizia há bocadinho, não é? Que é a nossa ferramenta, esta escuta, não é? Eu acho que nós temos que estar em verdade, não é? E a verdade eu acho que passa por este cuidado, por esse gostar, por este olhar com este amor, não é? Para que nos seja também nos permitirmos amparar o outro, não é? Eu não sei se existe amparo sem gostarmos da outra pessoa, não é? Por isso, acho que o gostar aqui pode ser interpretado de várias formas, mas eu acho que sim, que nós temos que gostar de estar com aquela pessoa, quanto mais não seja, para nos permitirmos a uma escuta ativa. Não falo do gostar da personalidade ou da forma como reage, acho que aí não é o É uma gostar. descoberta, quase. Sim, eu acho que o processo psicoterapêutico é sempre uma descoberta de ambas as partes, não é? Ou seja, e acima de tudo uma descoberta para a construção, não é? Por isso eu diria que sim. Não, estava a pensar. Eu acho que no limite, se quiséssemos pôr assim, se calhar o expoente máximo da empatia seria eu conseguir ter disponibilidade empática para receber alguém que à partida me desgosta, não é? Que me causa de alguma forma um desconforto. Mas também acho que é importante quando há essa sensação, não é? De qualquer coisa que nos parece não ligar ou nos causar um sentimento contrário à ideia de gostar, é pensar porquê, que insuportabilidade também transporta aquela pessoa que me causa isto, não é? Isto E daí o psicoterapeuta precisar também deste tal autoconhecimento, não é? Desta análise deste pessoal, movimento não é? interno de Exatamente. procura. Agora, também acho que pode acontecer situações em que há mesmo um desencontro, não é? Que à partida torna impossível. Estava a pensar, olha, lá está, o Zé Barata dizia, olha, a mim não vale a pena que, se eu tiver uma pessoa muito perversa, eu não sou capaz de a tratar. Porque não consigo mesmo fazer movimentos internos de receber, de ter disponibilidade para ela. Portanto, eu acho que sim, nós também temos limites daquilo que é a nossa capacidade de receber o outro e existem outras pessoas, não é? Portanto, se eu sentir que é uma coisa que de alguma forma me vai mesmo impossibilitar ter disponibilidade empática para aquela pessoa para fazer o processo, também me parece que é honesto fazer, sim, claro. Acho que nós todos temos sítios... Se pusermos as coisas um bocadinho ao contrário, é possível o paciente fazer terapia com alguém que não gosta? Se os pacientes, é assim, tudo depende também o que é o não gostar, não é? O que é que isso significa. Agora, acho que é importante que as próprias pessoas estejam atentas. Uma coisa é não gostar, no sentido de haver qualquer coisa que é uma impossibilidade interna de ser até recebido por alguém, porque muitas vezes o não gostar também é o não poder ser acolhido, não é? Nós temos movimentos de repulsas relacionais, também é o medo da própria relação, isso é uma coisa. Outra coisa é também pele, não é? Se o paciente sentir que não há acolhimento por parte do terapeuta, também é importante que possa pensar que se calhar não é o terapeuta indicado para si, não é? Quando não se sente acolhido? Eu penso que sim. Se o paciente não se sente acolhido, deve também pensar sobre isso e procurar uma alternativa. Mas falar sobre isso com o terapeuta só. Certo. Não. Eu estava a pensar, a primeira vez que eu procurei um psicoterapeuta, não é? Já refletimos muitas vezes isto, foi, não é? Ou seja, foi ainda uma fase mais precoce da minha vida e efetivamente eu sentia isto, não é? E a Patrícia estava a dizer uma coisa muito interessante, que é a forma como nós, enquanto pacientes, não é? Nos colocamos também nessa reflexão. E na altura eu sentia que era eu que estaria a fazer alguma coisa de errado para não me sentir acolhida. Fazer alguma coisa errada no sentido de, ok, se calhar sou eu que não estou receptiva, se calhar sou eu que o psicoterapeuta diz-me determinadas coisas que eu não quero aceitar. Coloca-te quase a duvidar de ti própria, não é? E foi para mim muito importante perceber e tive esta conversa, e na altura eu era bem mais jovem do que aquilo que sou, e foi uma conversa muito dura para mim de ter com aquela pessoa, porque não me senti também aceite na minha dúvida, e depois hoje percebo porque é que eu não me identifiquei ou porque é que aquele não era o espaço, não é? Porque era uma pessoa que não me fazia pensar, não é? Ou seja, era uma pessoa das estratégias e eu não queria estratégias para lidar com nada, eu só queria pensar sobre mim, e foi muito importante eu ter conseguido fazer este movimento, e era o que a Patrícia dizia, não tem mal, não é? Ou seja, há espaço para isto, para uma nova oportunidade, para um espaço em que nos sintamos mais seguros para ser, para pensar e para sentir, não é? Por isso, eu acho que acima de tudo tem a ver com um espaço que é criado nesta relação, não é? Ou seja, para o mesmo psicoterapeuta não é o ideal, com muitas aspas, para todas as pessoas. Exatamente, porque é uma relação e por isso na relação há identificações, há projeções, há contratransferências e por isso todos estes movimentos que acontecem na relação terapêutica vai impactar de forma positiva ou negativa na própria construção e no processo. Eu acho que é importante agarrarmos aí a contratransferência.
um bocadinho, não é? Desculpa, Patrícia, eu não devia ter dito esta palavra que a Francisca Ela agarra adora tudo. Eu gosto particularmente da conta de transferência, para quem me conhece, não é? Quais são os riscos da conta de transferência na relação terapêutica? Como é? Qual é o risco da conta de transferência na relação terapêutica? É não ser elaborada, não é? É ser agida. A pessoa tem que sentir e pensar sobre isso verdadeiramente, perceber o que é do outro, não é? Ou tentar perceber, nunca nada é completamente do outro, ou não. Quer dizer, às vezes é. Eu acho que há momentos em que pode ser, mas tem que se elaborar por dentro, caso contrário corremos o risco de agi-la e os riscos são muitos, não é? Desde os mais suaves aos mais perigosos. Certo. E o primeiro passo, não é? É o sermos capazes de ter consciências disso, não é? Ou seja, é um processo que pode ocorrer, não significa que o terapeuta é menos capaz se o processo estiver a ocorrer. Agora, a consciência para se permitir pensar e elaborar sobre isso é o que é transformador na própria... Estava a pensar, por exemplo, Tânia, que uma das coisas que a mim me causa imediatamente uma conta de transferência grande, mas que é mais meu, é esse pedido das estratégias. E eu tenho uma reação psicossomática e identifico logo que é as vísceras, pá. Fico logo aqui com a minha irritação localizada. E penso, e tenho que parar cá dentro, que é para encontrar outra vez o lugar. Porque sim. tenho muita vontade de responder, e claro que nem estou a responder à pessoa, estou a responder às teorias todas que para aí andam, não é? E para aquilo que está a ser veiculado, nós sabemos que 80% daquilo que é veiculado não é o pensamento em profundidade. É veiculada a ideia de que existe um conjunto de comportamentos que, se nós adotarmos, vamos ficar muito bem. Não é? Vamos todos ficar ótimos, muito contentes e muito sem angústia. Mas isso também mostra muito a identidade do terapeuta, ou não? Mostra muito? Identidade do próprio terapeuta, Eu ou penso não? que sim, acho que sim. É ingrato para mim fazer esta pergunta, mas estava aqui a pensar que a relação terapêutica acaba quando acaba a terapia, ou não? A relação pode não acabar, não é? A relação que as pessoas criaram pode não acabar, e há bocadinho refletíamos, não é? Sobre o que é terapêutico e sobre o que é terapia, e se calhar cabe essa reflexão, não é? Aqui, não é? Que é aquilo que é terapêutico, e eu manter esta relação pode ser terapêutico, não é necessariamente uma relação em terapia, não é? Ou seja, a relação pode continuar depois de deixar de existir o momento de terapia ou da psicoterapia, e pode ser terapêutico, não é? A Patrícia explicava isto muito bem, por isso até lhe vou passar a palavra, que acho que o exemplo que deu é maravilhoso. Não é? Francisca, eu tenho imensa dificuldade em responder assim uma coisa taxativa. Eu acho que existe... As pessoas pensam sobre isto de maneiras muito diferentes. Há quem acha que a relação terapêutica é interminável, ou seja, mesmo quando a relação terapêutica propriamente dita da psicoterapia termina, ela nunca deixa de existir e, portanto, fica um lugar inscrito daquela forma para sempre. Eu não penso assim, acho que não penso pelo menos sempre assim, acho que há situações onde é isso. Acho que as relações se transformam, não é? E, portanto, acho que podem surgir outras relações a partir de quando as terapias terminam, depois podem não poder voltar ao lugar da função da psicoterapia propriamente dita, mas não fico a achar que a relação terapêutica não se transforma. A vida está cheia de transformações, não é? Portanto, É dinâmica, não é? É dinâmica, e não permitir isso também não é permitir a riqueza da vida. Acho que às vezes as relações psicoterapêuticas terminam e depois há outros lugares. Então, na nossa área, nós todos sabemos que, não é? Quantos de nós não ficaram depois com relações completamente diferentes com os nossos psicólogos? Eu própria, não é? Para trabalhar com o Dr. José António Barata, como toda a gente sabe, e foi muito importante até para mim. Se isso teve um efeito terapêutico, eu acho que sim, para além da terapia, não é? Portanto, era um bocadinho isto que nós íamos. Uma coisa é o efeito terapêutico que as coisas podem ter sempre, outra coisa é a relação terapêutica propriamente dita, não é? Certo? Claro, isso, não é isso. Conhecer bem. Conhecer bem estas coisas e perceber depois, claro que me parece que a partir do momento em que a relação terapêutica se transforma num outro lugar, não volta para trás, não é? Ou seja, não podemos voltar ao lugar da psicoterapia onde não havia a relação. Mas também não ponho isto como uma verdade absoluta, porque não acho que seja sempre assim. Aliás, até mesmo da minha própria experiência, mais uma vez com o José, não é? Houve uma altura que tínhamos estas coisas todas da psicossomática, etc., que fazíamos em conjunto. Isso não impediu que no momento da vida que eu precisei um bocadinho lhe tenha pedido mais umas 3 ou 4 consultas para pensar sobre aquilo, e isso não teve... Portanto, eu penso que depende muito das relações terapêuticas. Estava a pensar também, desculpa interromper, mas estava a pensar também no momento em que muitas vezes, não é? A nossa relação terapêutica não acaba naquele espaço de consulta. Não, e fica dentro de nós a funcionar em si mesma, não é? Isso você ia dizer, fica cá dentro, não é? Mesmo quando, aliás, quando Zé Barata morreu, olha, aconteceu uma coisa engraçadíssima, tive um sonho, muito giro, porque estas coisas realmente ficam dentro de nós, em que alguém tinha um filho e tinha um bebê ao colo, e foi uma altura em que estávamos a repensar as listas da psicossomática e não sei o quê, e então, veja lá se isto não é engraçadíssimo, eu sonho qualquer coisa que era, o meu sonho era assim, havia assim essa pessoa que tinha o bebê ao colo e não sei o quê, e estava lá o Zé Barata, e eu
E eu, a pessoa que tinha o bebê ao colo era eu, peraí, já nem me estava a lembrar, eu é que tinha o bebê ao colo. Tinha o bebê ao colo e não sei o que, estava lá o Zé Barata, e eu dizia, então e agora quem é que fica na lista? Na lista da psicossomática. Só quando acordei é que percebi o que é que estava. E ele dizia, então ficamos nós. A função terapêutica é internalizada, não é? Está a ver? Porque não era nada analista, era analista. Não é? No fundo eu estava, agora quem é que fica analista? Com o bebê ao colo, eu acho mais simbólico, é impossível. Ele dizia, nós os dois, respondeu-me ele no sonho. Portanto, a função terapêutica daquilo que foi a relação terapêutica fica eternamente dentro de nós. Bonito. Para mim foi. Obrigada. E isso leva-nos, não é, Patrícia? Ou seja, esses movimentos da própria relação leva-nos também a outra coisa que eu acho que é importantíssimo na relação terapêutica, que se calhar é das coisas que mais difere das outras relações que temos na nossa vida, que tem que ver com a segurança, não é? O facto de ser segura e o facto de haver espaço para poderem refletir sobre isso em conjunto e de haver essa aceitação para essa reflexão é o que permite que a relação não seja estanque e que exista movimento. Que é dinâmica, que é rica, como dizia. Mas com isso também se levanta outra questão muito importante, que é porque é que a relação terapêutica é diferente da outra relação, não é? De amizade, de amor, de cuidado. O que é que distingue essa relação? Há vários aspectos, não é, que distingue esta relação. Eu começo, se calhar, até por enfatizar uma coisa que a Patrícia dizia no início, que tem que ver também com a tal hierarquia democrática, não é? Ou seja, o espaço que as duas pessoas ocupam não é o mesmo, não é? Eu digo muitas vezes isto a brincar, não é? Ou seja, nós estamos as três na mesma sala neste momento e nós vemos as três completamente coisas diferentes e por isso a pessoa, o psicoterapeuta e o paciente também veem coisas diferentes e estão em lugares também eles diferentes e por isso o espaço que as duas pessoas ocupam é naturalmente e bem, na minha opinião, muito distinto, não é? Quando noutras relações de amizade, à partida, não será sempre assim também, mas à partida há um espaço mais equilibrado, não é? Isto para partilhar com quem nos ouve, não é? Isto para se tornar mais explícito para quem nos ouve. É diferente de tu partilhares com a tua analista, de tu partilhares com a tua amiga, não é? Porque, Com certeza. Claro. O que é que difere desse pensamento em conjunto? O que é que difere? Porque quando estamos com um analista, supostamente, o que é certo é haver duas pessoas que estão a pensar sobre uma, não é? Ou seja, o analista e o paciente pensam sobre o paciente. Há um trabalho interior que tem que ser feito de distinção do que é meu, o que é do outro, que é feito pelo analista e que depois nós esperamos que o próprio paciente comece a fazer, não é que faça cada vez melhor, mas esse trabalho é feito por nós porque nós temos muitas coisas que foram, ajude-me, falta-me a palavra, quer dizer, não sou capaz. Porque aí o objeto da análise é a narrativa do paciente. É, exatamente. É? Nós estamos a falar do objeto da relação, mas o objeto da análise. E do ponto de vista do conhecimento, não é? Nós estamos ali com uma técnica, com conhecimento sobre aquilo que é o funcionamento mental e as dinâmicas relacionais, é sobre isso que nós vamos operar, ou seja, lá está, vamos operar sobre o objeto propriamente dito, e essa relação tem que ser construída e mantida a partir daquilo que é o nosso conhecimento sobre o funcionamento mental. E, portanto, é muito diferente logo nisto, não é? Enquanto uma relação de amizade, qualquer uma relação em que as duas pessoas estão despojadas disto tudo e estão só a partilhar coisas na tentativa de se compreenderem uma à outra, não é? Portanto, são lugares muito diferentes. E depois há outra coisa que eu acho que difere imenso, Patrícia, que tem que ver com as malditas expectativas das relações humanas, não é? O que tu esperas? O que tu esperas e que no espaço terapêutico não existe lugar a essa expectativa, não é? E nós, quando estamos a conversar com a nossa amiga espera uma coisa para a nossa vida e por isso o que nos vai dizer também é em função dessa própria expectativa que tem sobre nós, sobre a nossa vida. E no espaço de análise não pode haver espaço para essa expectativa e por isso eu acho que isso é o que difere e por isso é que também quando estamos nós em processo psicoterapêutico, quando a pessoa está em processo psicoterapêutico se permite, porque à partida percebe que não existe espaço a isso e por isso é livre, não é? No pensamento, no sentir. Tem que haver uma abnegação interna daquilo que é o nosso lugar próprio, como terapeutas, não é? Quer dizer, o lugar do terapeuta está mantido, mas o mundo interno tem que ser de dentro para dentro, não é? E bem trabalhado cá dentro, que é lá está, que é para a contra-transferência não ser destrutiva, do outro, não é? Comecemos a falar... mas deixa-me só dizer uma coisa, que me lembrar uma frase muito boa que dizia uma psicoterapeuta que eu gosto muito, que é a Maria Lourdes Leal, a propósito, às vezes quando as pessoas nos perguntam, mas olha, porque é que não pode ser minha amiga? Eu queria antes que fosse minha amiga, tenho tão poucos amigos e ter uma amiga assim era maravilhoso, pois com certeza não é uma amiga que só nos escuta e nos reconhece e nos ajuda. Bom, mas a Maria de Lourdes dizia uma coisa muito engraçada, que era, sem legitimar, que é claro que nós gostamos das pessoas e também gostávamos de outra maneira às vezes na vida, mas a Maria de Lourdes dizia uma que eu achava ótima, que era, mas não precisa de uma amiga, não precisa de uma amiga terapeuta, precisa de uma terapeuta amiga. E portanto é nesse sentido do gostar do outro, na mesma, estar lá garantido. Isso. Estar lá garantido, não é? E no amor do terapeuta que o paciente nasce e pode voltar a existir. É muito bonito também. Também isso.
É profundamente comovente estarmos aqui a conversar sobre relação terapêutica em casa. É de facto um privilégio ouvir-vos perspectivas diferentes e construtivas. Acho que neste final de episódio a Patrícia confessou que o seu analista, que escolheu o seu analista. Eu também acho que posso confessar que tive o privilégio de poder escolher e gostar da minha analista, e que isto fique depois para a posteridade gravado também, para a homenagem um dia. Desconfio que provavelmente a analista também deve gostar de si. E que isso segura a âncora da relação terapêutica. Revelado o segredo, e a desafiá-la a presentear-nos neste fim com um certo de pessoa do Tens um Segredo. Acho que seria capaz de o fazer. Capaz é de ser Sou capaz de demorar um bocadinho só a encontrar. Também tens aí, não é? Tenho. Está aqui. Tenho aqui a cábula. Queira? Não quero. Por acaso quer, Francisco. Partilhemos. Espera lá. Tens um segredo, diz-me que eu sei tudo de ti, quando me o digas com a alma. Em palavras estranhas que me fales, eu compreenderei só porque te amo. Se o teu segredo é triste, eu saberei chorar contigo até que o esqueças tudo. Se o não podes dizer, dize que me amas e eu sentirei sem querer o teu segredo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Tânia, por termos arrumado um bocadinho mais a casa com vista para esta janela. Obrigada. Obrigada, Patrícia.